João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9, diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Pode se sentar, meu irmão. Nós vamos aqui descrever um texto muito conhecido dos irmãos. Quantos já viram pregações daqui, dessa palavra? Vamos lá. Muitos já ouviram, não é? Um texto famoso, não é? Mas, às vezes nós temos que se atender nos mínimos detalhes. Quer ver alguns detalhes legal? Olha, por favor, primeiro, no versículo 1. Fala assim, ó. Depois disto o quê? Se está escrito depois disto, e foi uma bênção que aconteceu, quer dizer que o Senhor sempre vai te dar uma coisa boa, depois uma coisa ruim. Aleluia! Amém? Você recebe? Amém. Sempre depois de uma tempestade vai vir a bonança. Não tem para onde correr. O Senhor vai vir e vai te ajudar. Depois disso, isso quer dizer, depois do que aconteceu de ruim, veio uma coisa boa. Depois disso, veio uma coisa boa, né? E eu, como título da mensagem, eu assim, ó, uma surpresa e tanto. Amém? Uma surpresa e tanto. Porque essa pessoa teve 38 anos lá. E aí vem o Senhor e a resgata, né? E a torna curável. Nossas quartas-feiras aqui são de cura. Amém. Então os doentes são desse lugar. Amém. Para que sejam curados. Todas as quartas-feiras. Então, o Senhor fala assim, que havia uma festa lá. Depois disso havia uma festa entre os judeus. Que festa que podia ser essa? Eu conto para vocês. Tinham 4 festas no ano que os judeus antigos iam. Eles largavam tudo que eles estavam fazendo, plantação, o que fosse, largavam tudo e ia para Jerusalém. 4 vezes no ano. Tinha a Páscoa, que é a passagem. Eles comemoravam a passagem do povo pelo mar, quando o mar se abriu e o povo foi liberto, né, das garras do Egito. A festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e o Yom Kippur. E todos eram feitos geralmente como eram 4, geralmente se juntavam com as 4 estações do ano, né, para comemorar as estações do ano, não é? E juntava-se isso. E todo mundo ia para Jerusalém. Todos os judeus. Vêm de várias partes. O livro de João, vou abrir um parênteses aqui. O livro de João, ele traz 7 milagres. 7. Os outros livros descrevem vários milagres.
É porque o livro de João tem mais palavras de Jesus, que ele disse, do que milagres. Isso significa que o livro de João não era para todos, não era voltado para os gregos, voltado para os outros povos, né? Porque ele não tinha tantos milagres. Porque a pessoa que segue de milagre em milagre, eu vou naquela igreja porque lá tem milagre, eu vou na outra porque lá tem milagre. Essa pessoa, ela tem que ver o milagre, ela é um incrédulo, ele não crê, ele tem que ver o milagre, então ele vai de milagre em milagre. Então isso significa que o livro de João, se ele não tem muitos milagres, cada milagre que ele destaca é um milagre, realmente um feito sensacional, assim como os outros. Mas os outros são voltados para todos os povos. E o livro, se você quer ler um livro de crente, você lê o livro de João. Que ele era direcionado para dizer as palavras de Jesus, é o que mais Jesus falava. Não tanto o que ele fazia. Os outros, se você quiser, tantos tem os outros que ele fazia, bastante. Né? É interessante isso, fazer esse adendo. Né? E em Jerusalém, naquele tempo, tinha-se o templo. Né? Você imagina o templo, você já viu o templo de Salomão, aqui do Braz? Já viu o tamanho? Então você imagina, ali tinha um templo daquele, e com 12 portas. 12 portas. Cada porta, ela era voltada para uma direção, de um lugar. Por exemplo, a porta de Damasco era voltada para a cidade de Damasco, para que aquele povo de Damasco viesse adorar a Deus no templo, naquelas festas. Então eles vinham. Então essa porta aqui, como é que chama essa porta? A porta de Damasco, né? É a porta, nós vamos falar, a porta das ovelhas, é a porta dourada, a porta de ouro. Vou destacar só a porta dourada e a porta, mas tem muitas outras portas, cada uma era voltada para um caminho, porque todos vinham por aquele caminho para conseguir entrar no templo e conseguir adorar a Deus. E engraçado também que tinham 12 tribos, né? Então cada 12 portas, 12 tribos, né? E geralmente fazem essas ligações. Nós vamos nos ater a isso. Vamos ater a porta dourada. A porta dourada, se você pegar é que a gente não tem acesso à internet aqui, mas se você pegar uma vista de Jerusalém, você coloca no Google lá, vista de Jerusalém do Monte das Oliveiras. Ele vai mostrar assim, ó, o que sobrou do templo, e portas, tendo a principal como a porta dourada, que era chamada porta de ouro, e vários outros. Tem um cemitério embaixo dessa porta dourada. Tem uma cúpula, que é uma cúpula muçulmana, que tem aquela parte de cima que é de ouro puro, né? Na igreja a gente faz, né? Vai fazer uma arrumação, não é de qualquer jeito, pega lá, vai, né? Pinta, tem que pintar aí, pinta aí. Lá é de ouro. Eles têm um respeito. E essa cúpula é muçulmana. Lá dentro tem a pedra, uma pedra que eles acreditam que é a pedra aonde Abraão foi sacrificar Isaac, seu filho. Então lá eles acreditam que tem essa pedra, e lá no templo muçulmano, né? Mas você olhando do Monte das Oliveiras, você vê a porta dourada. Hoje ela tem um formato assim, ela está fechada. Ela está fechada por tijolos, né? E um cemitério embaixo. Aí você fala, mas por que isso? Né? Por quê? Nas festas, o que acontecia?
Todos os povos vinham, mas queriam entrar pela porta dourada. Por que a porta dourada? A porta dourada, ela dava já de frente para a parte que se adorava. Ela não vinha dando voltinhas, ela não passava por muitas partes, ela já entrava direto. E pessoas vinham do mundo inteiro, né? Do mundo da época que se viam, que eram judeus, e iam para lá justamente para adorar a Deus, e justamente eles queriam entrar pela porta dourada. E a porta dourada, ela tinha esse nome porque ela tinha uma parte de cobre e bronze. Os batentes, imagina a porta de batente em forma de arco, né? Que tinha as construções daquela época. Hoje você vai ver, se você ver lá, ela tem um formato assim, mas acredita-se que está embaixo, porque Jerusalém foi sobreposta muitas vezes em camadas e camadas de cidades, né? Mas Jerusalém continua firme, né? E acredita-se que a porta dourada realmente está lá embaixo. É claro que sem o bronze, que o pessoal roubou, né? Tirou o bronze. Mas quando batia o sol, aquela porta ficava dourada. Por isso dourado, o ouro. Mas todos que vinham das festas iam lá, colocar a mão direita e falar: Deus vai entrar por aqui. Jesus, o nosso Messias, vai entrar por essa porta, como dizem as profecias. Então todos queriam entrar pela porta dourada. Todos iam lá. E como eram muitas pessoas, as pessoas levavam dias para entrar, porque enquanto a pessoa estava lá, ela tinha o prazer de encostar na porta e falar: Senhor, abençoa, eu sei que é por aqui que o Senhor vai entrar, nosso Messias. Porque tem em Zacarias, vamos ler em Zacarias, quer ver? Zacarias, deixa eu ver se eu separei aqui. Zacarias 14, versículo 4. Zacarias é um livro bem pequeno, acho que é mais fácil escapar. Aqui, ó. E naquele dia estarão os seus pés, ele está depois de Zacarias, antes de Malaquias. E naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então, eu tenho também, deixa eu ver, Ezequiel, deixa eu ver, glória ao Senhor. Bom, tem várias, tem em Ezequiel, olha aqui, Ezequiel capítulo 43, eu vou ler deixa eu ver, 43, versículo, coloca por favor, Ezequiel capítulo 43, versículo 1, deixa eu ver. Então me levou porta a porta, que olha para o caminho para o do Oriente. E eis que a glória de Deus Israel vinha do caminho Oriente, sua voz era como de muitas aves, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Está falando dessa porta. O 3. No aspecto de visão que eu tive, era como a visão que eu tivera quando eu vim destruir a cidade, eram visões que tive junto ao rio Quebar, e caiu sobre o meu rosto. O 4. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta. Então essa porta, eles têm isso. Essa porta é por onde voltará o Senhor. Está escrito. Entendeu? E aí os muçulmanos, o que eles fizeram? Quando dominaram a cidade de Jerusalém, perguntaram, né, o judeu: o que é essa porta dourada aí? Aí é por onde vai vir o nosso Messias. Ah, é? O que eles fizeram? Fizeram um cemitério na frente da porta. Por quê? Judeu não toca em coisas mortas. Judeu não toca. Então o que eles fizeram? Fecharam a porta. Não, aqui o Messias não vai vir não. Não vai entrar aqui não. E colocaram os mortos lá.
Por quê? Eles não tocam em coisa morta. E aí tem em Números 19:16, quem estiver no campo e tocar alguém que tinha sido morto, a espada, alguém que tinha sofrido morte natural no rosto, ficará impuro por 7 dias. Então a pessoa que passar por ali não vai conseguir entrar, teoricamente. Mas nós lemos aí que tem uma palavra que fala que vai se abrir. E não vai ter morto, nada que vai impedir o nosso Messias de entrar pelas portas. Amém? Então tem-se uma profecia, tem-se a palavra. Se nós temos a palavra, está dito. Então, eu estou te dando um panorama de o que estava acontecendo na festa. Muitas pessoas, Jesus no meio delas. Jesus no meio delas. E eu destaco, primeiro tópico. Às vezes Jesus está do seu lado e você não vê. Verdade. Amém? Então você vai repetir assim: às vezes Jesus está do meu lado e eu não vejo. Amém? 1, 2, 3. Às vezes Jesus está do meu lado e eu não vejo. e eu não vejo. No meio daquela multidão, Jesus estava ali. E aí, você imagina, a porta de 20 metros aproximadamente, dourada. Aquele monte de pessoas, ninguém percebeu a presença de Jesus, estava ali no meio. Talvez esteja parecido com todos, talvez esteja, mas ele estava ali no meio, estava do lado de muitas pessoas. Então às vezes a gente está do lado da bênção e não percebe. E eu vou continuar. Então essa é a primeira. Às vezes a gente está do lado de Jesus e não consegue enxergar. Porque a gente está tão preocupado em fazer coisas e tal e não percebe. Né? Mas Jesus, quando chegou diante da porta, o que ele fez? Ele entrou? Não. Versículo 4. Não, versículo 3. Na próxima. Não, versículo 2, desculpa. João, versículo. João, versículo 5, capítulo 5, versículo 2. Ele foi na porta das ovelhas. Ele não foi pela porta gloriosa. Aquela porta lá é dele. Você entende? Aquela porta é dele. Ele vai voltar pela porta. Ele falou: agora não. Sabe para onde eu vou? Para a porta das ovelhas. Que porta das ovelhas é essa? É a menor porta, a mais estreita. Ela fica nos fundos do templo. Por quê? Ela fica nos fundos. Quando você ia com seus pecados, você tinha que fazer um sacrifício no templo. E o que é que você levava? Ovelha. E é por aquela porta de trás que iam as ovelhas, que eles levavam as ovelhas. Aqui é o meu pecado. O sacerdote olhava o dente para ver se está tudo bem, se ela é perfeita, olhava as unhas, olhava os pelos, e se tinha algum pelo dentro, se tinha alguma coisa guardada dentro do pelo, onde é que fazia? Jogava na água a ovelha. Então limpava-se a ovelha na água. O significado da água. Atente-se nisso. Glória a Deus. Então aquela porta de trás, que era escondida, que as pessoas levavam os pecados, que muito provavelmente entravam, ó, abaixadinho, ó, é aqui que eu vou levar meus pecados. Foi lá que Jesus foi. E você acha que lá tinha os sadios, os querendo que Deus abençoasse, estavam na porta dourada. Os que queriam ocultar os seus pecados, queriam que fossem lavados os seus pecados, os doentes, os coxos, os mancos, quem não se dava valor,
estava na porta lá das ovelhas, lá atrás. E lá, conta-se que tinha um tanque. Na verdade, é um tanque com 5 alpendres. Provavelmente eles não têm... Existe o tanque até hoje, mas não se sabe se era um tanque com 5 lados, ou 2 tanques contendo 5 paredes. Na verdade, o que você tem que entender é que o tanque era como se fosse uma piscina. Porque há muito tempo atrás, eu pensava que era como se fosse um poço. Sabe, que tem uma parede e, né? Porque eu pensei, mas como é que esse homem nunca se joga lá, né? Se fosse uma piscina, né? Se joga. Você rola, né? Rola para dentro. Você não viu o anjo não mexer a água? Inclusive esse versículo tem que o anjo fazer o movimento da água, ele é contestável. Só fazer outro parênteses. É contestável porque às vezes dizem que justamente colocaram depois para justificar um movimento das águas. Mas como havia tanta gente ali que saía curado depois de um movimento, que falava, então é isso. Muitas pessoas, sabe aquela história de antigamente falava assim, você ia na sala de aula, aí a professora falava uma palavra aqui, aí ia falava melancia aqui. Chegava lá, abacaxi. Nada a ver, sabe? Então, essas histórias, chegou até o escritor, não, ó, é porque descia um anjo lá, movimentava as águas, então, o primeiro que caísse ficava curado. E aí o povo acredita, né? E ficava lá. A grande verdade, o segundo tópico que eu quero dizer, é que Jesus entende os pecadores. Nós vamos repetir. 1, 2, 3. Jesus entende os pecadores. Jesus entende os pecadores. Ele vai naquela porta lá onde estão os pecadores. Então os doentes, os coxos, os mancos, os excluídos, estão todos lá. E aí Jesus chega, né? E vai, dá licença. Opa, dá licença. E aí ele chega lá. Jesus não conhecia aquela pessoa. Ele já viu o futuro, ele já viu na frente. Mas mesmo assim, ele faz uma pergunta intrigante que todos os teólogos se colocam. Você quer ser curado? Se você pega uma pessoa num dia ruim, o que ele ia dizer para Jesus? Não, eu estou aqui é porque eu gosto daqui. Eu gosto aqui, eu fiquei aqui, por isso. Entendeu? Quem é você? Você não está vendo que eu estou aqui não? Eu vi um anjo lá, que mexe lá e aí eu tenho que me jogar, mas só que não vai. Uma coisa interessante, Jesus tinha aproximadamente 31, 32 anos de idade nesse momento aí. 31, 32. Quantos anos a pessoa estava lá? 38. Quando Jesus nasceu, aquele cara já estava lá. Aquele cara já estava lá. Fazia uns 6, 7 anos que ele já estava lá já. Sabe o que isso significa? Que às vezes você pede uma bênção, a bênção já nasceu, mas ela está vindo. Está chegando. No domingo foi pregado aqui que na tempestade, a tempestade vem de repente. Estava tudo bem, de repente a tempestade veio. Foi? É coisa boa a tempestade? Coisa ruim. De repente. E da mesma maneira veio de repente. Jesus chegou de repente. Né? Daquele caso assim, o cara chega e olha do lado. Tudo bem? Tudo bem. Porque só nem ele apareceu. E aí ele pergunta: você quer ser curado?
mesmo sem tanta fé do cara, e ele colocando culpa em outro, porque foi ele que não se jogou, né? Tantos lá se jogaram, você não se jogou. Ele não devia até conhecer as pessoas que estavam ali em volta. Não é possível, 38 anos ali. Ele já devia conhecer as pessoas que estavam em volta. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá aí, tô esperando aqui. Estou só vendo aí, quando o anjo mexer, tá. Só que tem que alguém que tem que jogar lá, porque, né? Aí coloca a culpa no outro. É o outro que tem que jogar, não é ele que tem que... Gente, vocês já numa piscina. Você rolar, você cai dentro da piscina. Ele estava esperando alguém pegar ele e jogar. É difícil, né? Mas ele colocou a culpa em outro. É mais fácil. Joga para outro. Mas Jesus tem uma outra coisa interessante, que eu acho que é o mais interessante. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? É lógico que ele queria ser curado. Mas Jesus queria ouvir. E os nossos problemas? Não é assim também? Jesus já sabe que você tem problema? Sabe. Mas você tem que falar. Né? Às vezes pedem tanto para o pastor orar, ou o pastor ora para mim, não sei do que, na conta lá que tem. Mas você já orou? Você já se movimentou para isso acontecer? Não? Você precisa fazer também. Não esperar só o outro. Igual esse cara aqui. 38 anos esperando uma pessoa. Eu estou esperando um pastor de lá de Ribeirão Pires, lá que ele vai orar por mim e vai acontecer. Não dá, meu irmão. Vamos se mexer. Vamos para cima. Você tem o poder também. Amém? E o terceiro. Primeiro, Jesus está do seu lado e você às vezes não vê. Segundo, Jesus entende os seus pecados, entende os pecadores. Terceiro, com Jesus, você sempre pode ter uma surpresa. Meus irmãos, a surpresa daquele cara foi, depois de 38 anos, depois de 32, 31, 32 de vida de Jesus, é demais, né? E o que é engraçado é que ninguém está preparado para uma surpresa. Você pode estar preparado por muitas coisas, mas para uma surpresa você nunca está. E Jesus é especialista em fazer surpresa, fazer coisas surpreendentes, coisas que ninguém está esperando, levar por caminhos onde que você nem está ligado. De repente, aconteceu. Levar você, né? Você fala assim, eu vou por ali, por aquele caminho. Aí chega ali na hora, eu não vou por ali, não vou por lá. Aí quando você descobre, tem um acidente ali, né? Hoje tem o Waze que te avisa, né? Mais ou menos, né? Ó, não vai por ali que teve um acidente de carro e tal. Mas igual tem uma pessoa que estava andando de carro aí esses dias, um motorista de aplicativo, de Uber. E o cara se jogou de cima do prédio, em cima do carro, em cima do cara. Que coisa! Então, Jesus é especialista em fazer milagres surpreendentes, coisas surpreendentes, fora do comum. Então, por isso a gente tem que saber que Ele faz essas surpresas. Bom, Jesus encontrou com ele, com aquela pessoa, conseguiu restaurar aquela pessoa. E é engraçado que a Bíblia fala, né, que depois ele encontrou ele de novo lá dentro do templo. Você sabia disso? Vamos ver aqui o versículo 14, João 5,14. Olha só que legal. Não sei se vocês sabiam disso, ó. Depois Jesus encontrou aonde? No templo. E disse-lhe, eis que já estão são, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então ele entrou. Então o que acontece? Depois que aconteceu isso, Jesus saiu de lá, deve ter entrado pela porta ou entrado por trás mesmo, estava lá no templo adorando a Deus. E aí veio um cara. Jesus me curou, 38 anos eu estava lá.
38 anos, veio um cara lá e me curou, cara. Ah, foi você, Jesus, foi você. A gente imagina a cena, né? Não está falando nada disso aqui. Cara, teve um cara que me curou, foi você. E ele falou assim, ó, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aí a gente aprende assim, depois de uma bênção, fica atento, nós cantamos aqui. O que é que pode te dar um desânimo depois de uma vitória? Você conseguiu uma vitória. O que é que pode te dar de desânimo? O que é que te tira? Você fala assim, é uma chuva? Tempo frio? Fica friozinho, eu não pode. Não vou à igreja. É isso que te tira da presença? Pois esse cara, depois de sarado, ele estava lá na igreja, ele saiu de lá, veio para dentro da igreja, e encontrou quem? Jesus de novo. O que é que isso diz para a gente? Que a gente tem que estar na igreja, no templo, é sempre. Aleluias. Porque, primeiro, você às vezes está do lado de Jesus e você não vê. Você tem que estar dentro da igreja para você estar percebido, Jesus está aqui. Aleluias. O que aconteceu com aqueles homens no caminho de Emaús? Eles andaram com Jesus e com medo dele e perceberam que ele estava lá. Só depois que eles vieram perceber. Imagina, Jesus entrou com um ex-coxo, depois ele estava encontrando ele lá dentro. Então, a gente tem que estar na igreja sempre. Aleluias. Para quê? Para você estar atento. O que é que diz aqui? O que a gente está dizendo? Às vezes você pensa que ela não está escutando. Ela está escutando. Você pensa que a pessoa está lá. Você quer um exemplo? Deixa seu filho aqui. Ele fica brincando. Chega em casa e ele fala, o que é aquilo? Ele dá de coxo? O que é isso, coxo? Ele vai te perguntar. Ele está ouvindo. Ele está ligado. Então o que é que você tem que fazer? Vim. Desliga-se do celular, desliga de tudo, vem, ouve. Porque você vai pegar alguma coisa você vai pegar aqui e guardar. E nisso que você guardar, guarda o seu coração. Porque às vezes a gente está do lado de Jesus e nem percebe. Jesus entende os pecadores. E com Jesus, você pode ter uma surpresa. E nem está nem ligado. Amém? Amém. Ficou gravado aí? Glória a Deus. Amém. Era isso que o Senhor tinha para dizer hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.